Olá! Vamos começar a aula de hoje com a leitura de um trecho do poema As Lições de R.Q., um poema de Manuel de Barros. O olho vê, a lembrança revê e a imaginação transvê. É preciso transver o mundo. Você já imaginou ser um super-herói, transformar objetos em personagens? Já brincou de faz de conta? Manuel de Barros, com suas palavras poéticas, nos convida a pensar sobre a imaginação e a arte. Vemos as coisas no mundo e, por meio da imaginação, podemos criar, inventar novas formas de olhar, ouvir e sentir, transver o mundo. Pode-se concluir que transver, palavra criada por ele, significa olhar além, de um jeito próprio e poético. No teatro, podemos criar cenas transvendo o mundo. O que isso quer dizer? Significa aprender a criar encenações a partir de brincadeiras de faz de conta, jogos teatrais, sempre usando a imaginação. Representar personagens, encenar uma história são ações das artes cênicas. Para uma ação cênica em teatro, podemos escolher lugares para imaginar, criar e encenar. Qual é o lugar de fazer e apresentar arte? Existe um lugar específico ou será que a arte pode estar em diferentes espaços? Ao andarmos pelas cidades, podemos observar que acontecem manifestações artísticas. Podem ser danças, pinturas, atores trabalhando em plena praça pública e outras manifestações. Será que a arte pode estar em toda parte? Qual é o lugar de fazer arte? Nas próximas aulas, vamos estudar as linguagens do teatro e da dança, duas das linguagens das artes cênicas. A arte está presente em muitos lugares. Espaços públicos e coletivos são suporte de expressões artísticas das mais variadas linguagens. Grafites nas paredes de grandes prédios, teatro de rua, performances em lugares inusitados, instalações em parques e avenidas, lambe-lambes espalhados traduzindo protestos, estátuas vivas, rodas de dança, malabaristas nos faróis, festivais e festa de rua. Mas afinal, qual é o lugar da arte? Onde a arte deve estar presente? Vamos conhecer um pouco mais sobre arte urbana. A arte urbana está relacionada às produções artísticas produzidas em espaços públicos como ruas, praças, praias, shoppings. Enfim, acredito que todos nós já tivemos a oportunidade de apreciar uma apresentação artística em um espaço público. O que é um espaço público? O espaço público é considerado como aquele que seja de uso comum e posse de todos. Entre as mais variadas manifestações artísticas urbanas, vou destacar os saltimbancos, artistas de rua que levam o divertimento por onde passam. O saltimbanco surgiu há muitos séculos.
Se tratava de um artista de rua que, de vilarejo em vilarejo, apresentava-se em troca de algumas moedas, bem como de um prato de comida e um abrigo para pernoitar. Em geral, eram apresentados números de dança, acrobacia e pequenas peças teatrais em um palco improvisado na rua. Vamos pensar também na relação entre artista e espectador no espaço público. Existe um caráter importante da arte urbana que é a espontaneidade e a aproximação do público à produção artística. Vamos assistir o web documentário Saltimbancos, o artista na rua, de direção de Camis Garcia. Você podia tocar aquela do pé do Pelé? É campeã também. Porque é campeã. No mesmo tom ou no outro tom? No tom que o melhor for para o instrumento aqui. Não pode falar mal do pé do Pelé. Não pode falar mal do pé do Pelé. Fala mal da sua sogra ou de quem já morreu. Mas o pé do Pelé vai virar peça de museu. A cigana já previu o acontecimento. Edson era antes do nascimento. Edson era antes do nascimento. Depois virou Pelé. O rei Pelé. Edson era antes do nascimento. Depois virou Pelé. O rei Pelé. Edson era antes do nascimento. Temos mais música. Tem mais uma, se vocês quiserem, da Sassua Perereca. Ah, essa sua perereca é linda. Caminhando em silêncio, Sebastião ouvia os sons da rua. Não se conteve, começou a bailar e dizia para todos que passavam: "Me concede essa dança?" Eu tenho uma máquina de datilografar, que eu tenho desde os 15 anos de idade. E eu descobri essa máquina na casa da minha mãe, no final do ano passado, e resolvi trazê-la para São Paulo. Tenho uma ligação muito forte com o meu pai. Ele saiu de casa quando eu era muito criança. E quando ele voltou, já era adolescente, ele queria reconquistar a minha mãe. E daí todos os dias ele escrevia bilhetes e colocava na porta da geladeira para tentar reconquistar ela. Hoje em dia, com um pouco mais de maturidade, eu percebo como que essa ausência dele se tornou o alimento dos meus trabalhos artísticos. Eu fui engenheiro uma época da minha vida, trabalhei numa petroquímica famosa. E antes que explodisse alguma coisa, eu percebi que eu tinha alma de palhaço. Mas eu nunca imaginava que isso pudesse ser uma profissão. E aí depois conhecendo, vendo shows de rua, em festivais. Por isso que eu acho que às vezes você faz o show e não acontece nada para as pessoas. Não, eu acho que acontece. Comigo aconteceu. Eu vi as pessoas e falei, eu quero fazer isso, né? Faz é desenhar, e aí a gente fala que não, por que você tem que parar de pintar, de desenhar com 6 anos ou quando deixa de ser criança? Eu posso trazer minhas coisas da minha infância para minha adolescência, para minha fase adulta. Risca a parede do quarto quando é criança e vai pra rua e risca a parede da rua. Muito forte com as pessoas. Acho que as
pessoas se identificam mais porque tá ali, né? Palpável, o toque da mão, do olhar. Acho que isso que é forte na arte de rua, que tem essa força de ser democrático, todo mundo poder entender o que quer, dizer que é sua. A gente fazia muito show pra gente bacana, era inauguração, era lançamento de automóvel, era promoção. Lançava até avião, né? Lançava avião, Era coisa olha. fina mesmo. A gente falou, Vamos fazer pra quem merece? vamos. Aí fomos. Falei, vamos pra rua, que é lá que tem o pessoal que merece a arte que nós estamos querendo fazer. A gente percebeu que era muito mais interessante ouvir o que eles tinham para nos trazer, uma brincadeira, uma criança fala alguma coisa, ou alguém dá uma tossida, ou um mendigo, ou um cachorro, do que exatamente as nossas estratégias já pré-montadas, né? A gente aprende com o ser humano. É ele que é o material, é rico, é pobre. A ideia de se fazer no espaço aberto, como a rua, é tornar ela para todos. No meu trabalho dos 100 contos, eu acabo colocando os contos em lugares para serem encontrados junto com um detalhe. A ideia é fazer com que aquele detalhe seja ampliado de alguma forma, chamando a atenção com um poema, com um conto, acaba ampliando o olhar de quem está passando pela rua também. E o que me inspira é estar na rua, encontrar pessoas, o cotidiano, ver o outro, reparar o outro, ser sensível, né, às questões não só minhas, mas do outro, assim, fazer com que o outro também se reconheça ali, né? Qual que é o nosso melhor? Qual que é o nosso pior? E aí a gente ficou investigando qual que era o nosso melhor e qual que era o nosso pior. Com o olhar do palhaço, a gente descobriu que o nosso pior na rua era o nosso melhor. Outra vez um carroceiro parou e falou: posso falar uma coisa pra você? Eu disse: pode. Eu queria dizer que você com essa lata na mão, ninguém pode com você. Eu nem sei se eu me descobri ainda. Eu tô fazendo o que eu acho que eu preciso fazer. Então é a minha necessidade de agora e como eu me vejo daqui a 10 anos, é fazendo isso, falando por mim, pelo outro, por você. Eu tô me descobrindo ainda. Mas hoje em dia existe aí uma movimentação bem grande urbana para levar a arte para todos. Então, independente da sua idade, da sua classe social, você tem acesso à arte de diversas formas, de diversos segmentos artísticos também. Hoje em dia nós estamos numa batalha, né? Fugir de uma arte que foi pré-moldada pela mídia, né? A televisão, os shopping centers, né? E a gente tem uma riqueza artística, cultural brasileira que fica escondida, né? Então é difícil as pessoas terem contato. A gente, quando vai pra rua, a gente meio que obriga, entre aspas, as pessoas a ter esse contato com a arte, né? Então, quando você pergunta se a arte é para todos, eu acredito que deve ser para todos, mas hoje em dia ela não está para todos.
Agora eu quero saber o que você pensa sobre esse assunto. Eu coloquei aí para vocês responderem um questionário com 4 questõezinhas. O importante é que você se expresse livremente e solte a imaginação. Até a próxima aula!